Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lorena e hoje vou falar um pouco sobre a linha do tempo chamada de Para a Lua e Além, que descreve os feitos no setor aeroespacial antes da chegada à Lua e depois da chegada à Lua. A primeira caminhada espacial foi realizada no contexto da Guerra Fria, a corrida espacial. Foi a disputa entre as nações, Estados Unidos e União Soviética, pela colonização do espaço. A demonstração do poder político e econômico em busca da supremacia na exploração e tecnologia espacial. Então era realmente uma corrida de quem enviaria essas pessoas e objetos astronômicos no espaço primeiro. O primeiro ser humano a realizar a primeira caminhada espacial foi Alexei Leonov, em 1965. Ele estava a bordo da missão Voskhod 2 e caminhou por 12 minutos e 9 segundos no espaço. O legal é que quando olhamos para essas imagens em preto e branco, a gente imagina que aconteceu há muito tempo, mas essa caminhada só possui 56 anos de existência. Alexei Leonov era um cosmonauta da União Soviética e os Estados Unidos só conseguiram esse feito 3 anos depois de Alexei. Então era um ponto marcante para a União Soviética. O quase problema para o cosmonauta foi que a roupa dele inflou e ficou maior que o espaço da escotilha de entrada do módulo. Então ele teve que despressurizar sua roupa para conseguir entrar. E para despressurizar ele teve que liberar oxigênio. Como se um problema não bastasse, Alexei e seu parceiro eles tiveram problemas para retornar à Terra, porque o sistema de pouso automático estava com problema, e eles tiveram que realizar o pouso manualmente. E esse sistema de pouso automático ele funciona coletando dados contínuos sobre a aceleração em 3 dimensões, e um computador a bordo faz correções constantemente para manter a nave no percurso previsto. E quando ele não funcionou, essas correções não eram feitas e tudo era feito manualmente. Uma frase interessante que Alexei disse quando ele estava no espaço foi: "A luz do sol era muito intensa e senti seu calor." Ele falou essa frase em uma entrevista à Federação Aeronáutica Internacional da França, no aniversário de 50 anos de sua caminhada espacial, e aconteceu em 2015. Essa frase me fez fazer muito uma comparação do mito grego do Ícaro, né? Que ele tinha o desejo de voar perto do Sol, mas ele acabou caindo no mar Egeu. E é muito legal quando a gente pode fazer essas aproximações do mito com a realidade, porque, de certa forma, o Alexei estava um pouco mais perto do Sol. Mesmo que, ao mesmo tempo, ele ainda estivesse muito longe, o seu calor era mais intenso no espaço do que dentro da nossa atmosfera. Então, sem essa proteção, parecia que, de fato, o Alexei estava mais próximo do Sol. E aqui tem um GIF curto para vocês conseguirem ver a primeira caminhada do Alexei. A primeira mulher a realizar uma caminhada espacial foi a russa Svetlana Savitskaya. Ocorreu apenas em 1984, 19 anos depois do primeiro homem a realizar uma caminhada espacial. E a primeira caminhada espacial feita exclusivamente por mulheres só ocorreu em 2019 e ela foi feita por Christina Koch e Jessica Meir. Elas foram guiadas pela astronauta veterana Stephanie Wilson, que realizou todo o trabalho de comunicação na sala de controle. A família de foguetes Soyuz é a mais antiga do mundo ainda em operação, tendo seu primeiro lançamento em 1966. Desde seu primeiro voo, já realizaram mais de 1.700 lançamentos, tripulados e não tripulados com sucesso, e atualmente é a única a realizar voos para a Estação Espacial Internacional, a ISS. A espaçonave possui 3 módulos com funções diferentes, então a ponta do mesmo serve para carregar os equipamentos para acoplar na estação espacial. O módulo inferior é um módulo de serviço e leva equipamentos de telecomunicação, controle de altitude e os painéis solares. E por fim, o módulo do meio é onde os astronautas e cosmonautas viajam durante o lançamento e é o único a retornar à Terra. É importante frisar que o foguete e a espaçonave não são reutilizáveis. Mesmo estando a menos de 400 km de distância da Terra, a estação orbital está sempre em movimento, o que obriga a nave a ter que dar várias voltas ao redor da Terra até alcançar a ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Em geral, o foguete percorre 16 vezes a órbita da Terra e por isso a viagem de ida pode durar entre 6 horas e 2 dias, enquanto que sua viagem de volta pode durar em 3 horas. Tudo se iniciou com um míssil balístico intercontinental, o R-7, projetado por Sergei Korolev em 1950. Ele, com algumas modificações, se tornou o veículo lançador que serve para lançar objetos espaciais em órbita. Um R-7 não modificado foi usado para lançar o primeiro satélite soviético, o famosíssimo Sputnik 1, e uma variação do R-7 lançou os primeiros cosmonautas soviéticos.
O Sonda 1 foi o primeiro foguete de sondagem nacional, que é um foguete de pesquisa. Ele foi aplicado para transporte de cargas úteis meteorológicas, além de se estudar a alta atmosfera. O foguete ele foi marcado como sendo um grande passo para o desenvolvimento do programa espacial brasileiro. E é importante lembrar que ele foi lançado em 1967, apenas 2 anos depois da primeira caminhada espacial e 2 anos antes da ida à Lua. O Sonda 1 também teve grande importância para novos contatos com a indústria de compostos químicos, tubos e outros artefatos que hoje compõem os foguetes fabricados. Ele abriu margem para todas essas comunicações que compõem o foguete. E o Sonda 1 era um foguete simples e barato. Foram fabricados aproximadamente 225 desses foguetes. E graças a ele, houve o desenvolvimento de outros foguetes de sondagens mais avançados, como vamos ver a seguir. Essa é a interface do aplicativo Conquistando o Espaço, e para conferir essa atração é só clicar em modelos 3D. O Sonda 1 foi desenvolvido em conjunto com a Avibras e o Grupo Executivo de Trabalhos e Estudos de Projetos Espaciais, o GTEP, atual Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, e ele deu origem ao Sonda 2, o 3 e o 4, que estão indicados na imagem, e eles possuíam apogeu mais longos e cargas úteis mais pesadas. Quando falamos de Sonda 1, é importante falar sobre o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que surgiu em 1960 em torno de todo esse contexto histórico da corrida espacial. Pelo interesse na coleta de dados na faixa equatorial, isso inseriu o INPE na comunidade científica internacional, e ele que propôs a construção da base de lançamento da Barreira do Inferno. O INPE até hoje realiza pesquisas para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial no país, como, por exemplo, o Amazônia 1, que é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. No dia 20 de julho de 1969, um marco para a história aeroespacial mundial e para a corrida espacial foi realizado. Durante a missão Apollo 11, Neil Armstrong pisou na Lua, sendo o primeiro humano a realizar uma caminhada lunar. Na Flórida, no dia 16 de julho de 1969, a bordo do Saturno V, que foi o foguete, o mais alto veículo de lançamento e o mais potente até o momento, estava o módulo lunar que levaria Neil Armstrong e outros 2 astronautas para a Lua. E 4 dias depois seriam divulgadas as emblemáticas pegadas de um astronauta na Lua. A frase dita por Neil Armstrong: "De repente eu notei que aquela pequena e bela ervilha era a Terra. Eu levantei o meu dedão e fechei um olho. O meu dedão cobriu totalmente a Terra. Eu não me senti um gigante, me senti muito, muito pequeno." Essa frase nos faz refletir sobre o quão grande é o universo e que cada feito na indústria aeroespacial é um grande passo para a humanidade, mesmo que seja um pequeno passo astronômico. Margaret Hamilton foi a programadora que salvou a missão espacial Apollo 11. Ela previu bugs que, pelo software desenvolvido por ela e sua equipe, foi capaz de se autocorrigir e salvar a missão do Neil Armstrong da Apollo 11. O software fazia com que a espaçonave priorizasse as funções principais para o acoplamento dos módulos, deixando de lado todas as funções não essenciais para aquele momento. E ela foi a primeira engenheira de programação a trabalhar na missão do projeto Apollo. A história de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, matemáticas, e Mary Jackson, também matemática, de que viria a se tornar a primeira engenheira retratada no filme Estrelas Além do Tempo, trouxe uma visão das figuras escondidas da participação de mulheres negras no lançamento da missão Apollo 11 e nos centros de pesquisas da NASA. Elas trabalhavam como calculadoras humanas, e então, da esquerda para a direita estão Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. A Dorothy Vaughan foi a primeira mulher negra a ser promovida a chefe de departamento na NASA. Ela se especializou em computação e programação. Ela também trabalhou com Katherine antes dela ser transferida para outra divisão da NASA. A Katherine teve um papel fundamental no lançamento da Apollo 11 e ela realizou todos os cálculos que ajudaram a sincronizar o módulo lunar da Apollo 11 com o módulo de serviço. E mais tarde ela ainda trabalhou no programa de ônibus espaciais, dos satélites de observações terrestres e na futura missão da Marte. Mary Jackson foi a primeira engenheira aeroespacial da NASA em 1958 e até ela trabalhou para ajudar mulheres e outros grupos minoritários a avançar em suas carreiras. Conhecida como Salyut 1, a primeira estação espacial foi lançada em abril de 1971 pela União Soviética.
A Salyut foi enviada para o espaço para conduzir pesquisas e experimentos científicos e foi um grande marco na corrida espacial, porque ela foi lançada pela União Soviética e colocando como a primeira nação a lançar a primeira estação espacial. Os primeiros cosmonautas a adentrarem na estação espacial foi a tripulação da Soyuz 11, composta por Georgy, Vladislav e Viktor, em junho daquele mesmo ano. Com o ingresso desses cosmonautas na Salyut 1, eles tinham como objetivo verificar e testar o comportamento da estação espacial em órbita, manuseando todos os sistemas de controle e averiguando outros sistemas da estação e estudando objetos geológicos e geográficos da superfície terrestre e também observando alguns fenômenos naturais da atmosfera e alguns estudos biológicos e medicinais do organismo humano em gravidade zero. E depois de 23 dias na estação, os cosmonautas voltaram para a Terra no dia 29 de junho, mas, infelizmente, o módulo abriu durante a reentrada, matando todos a bordo. No dia 11 de outubro de 1971, depois de 175 dias, o processo de mitigação da Salyut 1 foi acontecendo. Então, o seu motor ele foi acionado pela última vez para ir para uma órbita mais baixa e garantir a queda no Oceano Pacífico. A estação, a princípio, seria trazida de volta à Terra para melhorias, mas foi descontinuada após o acidente com a Soyuz 11. É importante lembrar que o processo de mitigação, depois que um satélite termina seu ciclo de operação, consiste em trazer o satélite de volta à Terra e que normalmente quando isso é feito, ele explode na reentrada ou ele é transportado para uma órbita mais baixa e fica com outros satélites desativados. Atualmente, realizando o papel dela, nós temos a Estação Espacial Internacional, a ISS, que está em órbita desde 1998, com suas primeiras instalações. Ela só foi concluída oficialmente em 8 de julho de 2011 e ela serve como base e laboratório científico e é constantemente habitado por tripulações com permanência média de 6 meses. O programa Voyager teve como objetivo o estudo de alguns planetas do nosso sistema solar. Ele foi composto por duas sondas gêmeas, a Voyager 1 e a Voyager 2. Ambas foram lançadas em 1977, mas curiosamente a Voyager 2 foi lançada primeiro que a Voyager 1. O lançamento da Voyager 1 foi em setembro de 1977. Ela foi rumo a Júpiter e Saturno em busca de novas luas, vulcanos ativos e proporcionar dados sobre o sistema solar. No entanto, a missão, que era para durar apenas 5 anos, ainda não acabou e Voyager 1 continua explorando o universo. Ela realizou o feito de ser a primeira espaçonave a chegar no espaço interestelar, e é a sonda que está mais longe da Terra e do Sol, sendo o espaço interestelar uma região onde as ondas magnéticas e os raios emitidos do Sol não são mais detectados. Ou seja, é a região da galáxia tão longe do Sol que ele mesmo não tem mais efeito sobre aquele lugar. O Voyager 2 foi o primeiro a ser lançado no dia 20 de agosto de 1977. Ele recebeu a ajuda do seu irmão para explorar Júpiter e Saturno, mas foi sozinho conhecer Urano e Netuno. Ele seguiu o mesmo caminho que a Voyager 1, chegando no espaço interestelar, onde está até hoje. Ele continua ainda em operação, e o Voyager 2 é a espaçonave com o período mais longo de tempo em funcionamento contínuo fora da Terra, contando esse ano 43 anos. Ambos carregam o famoso disco de ouro. Esses discos possuem uma mensagem de saudação com imagens e sons que demonstram a diversificação da cultura e da vida na Terra e foram desenvolvidos caso alguma vida extraterrestre o encontre. A curadoria do disco foi feita por Carl Sagan e sua esposa Anne Dream, e o conteúdo consiste em imagens e vários sons naturais, como um registro sonoro de trovões, vento, ondas do mar, cantos de pássaros, baleias e etc. O Carl Sagan compara o lançamento do disco de ouro com o lançamento das garrafas nos oceanos em tempos de colonização, e dessa vez estão sendo lançados no oceano cósmico e vão durar mais que nossa existência. O disco contém diversas ilustrações com comandos para ouvi-lo, sendo esses comandos em código binário. Então, começando pela ilustração superior à esquerda, sobre a rotação que o disco precisa para reproduzir a gravação. Na ilustração a seguir, também à esquerda, contém o tempo de reprodução do disco, que é de 1 hora. Na ilustração à esquerda está contido o mapa do sistema solar, que foi feito utilizando 14 pulsares, que é um tipo de estrela. Na primeira ilustração à direita estão as formas de onda para a reprodução do vídeo, e na ilustração abaixo estão os frames, que são imagens por segundo das imagens e dos vídeos, e por fim,
Na última ilustração está o diagrama do estado fundamental dos átomos de hidrogênio, que é o seu estado de menor energia. Os detritos espaciais são objetos como pedaços de foguetes, satélites e espaçonaves. Eles podem causar acidentes quando outros objetos são lançados da Terra, e para que isso não aconteça, agências espaciais e nações estão contando com um programa de redução de detritos. Ao lado está um GIF com uma simulação da quantidade de detritos ao longo dos anos, e, de acordo com a NASA, em 2019, supõe-se que há mais de 6 toneladas de lixo espacial na órbita terrestre baixa. A remoção de detritos é chamada de processo de mitigação, então, quando algum satélite, foguete ou espaçonave encerra seu ciclo de operação, ele pode ser trazido de volta à Terra. Quando isso é feito, os satélites menores explodem na reentrada da atmosfera devido ao atrito. E os pedaços maiores dos satélites que conseguem resistir ao atrito são conduzidos a se chocar com o Oceano Pacífico no chamado cemitério de espaçonaves no polo oceânico de inacessibilidade. Outra possibilidade é transportar os objetos para uma órbita mais baixa, onde ficam os satélites desativados, chamada de órbita cemitério. E elas são colocadas intencionalmente no fim de sua vida útil e é utilizado quando uma velocidade necessária para retirar a espaçonave da órbita é muito grande e por isso que ela é realocada. Essa órbita fica a 300 km acima da órbita geoestacionária, que está descrita por GEO na foto, e apenas os satélites próximos à órbita geoestacionária e a órbita média, 1000, vão para a órbita cemitério. Por fim, vamos relembrar o que vimos na apresentação. Em 1960, ocorreu a criação do INPE. Em 1965, a primeira caminhada espacial. Em 1966, o primeiro lançamento do foguete Soyuz. Em 1967, o primeiro foguete de sondagem brasileiro, o Sonda 1. Em 1969, a missão Apollo 11. Em 1971, o lançamento da Salyut 1. Em 1977, o lançamento das sondas do programa Voyager. Em 1998, o lançamento das primeiras instalações da ISS. Em 2011, o fim das instalações do ISS. E em 2019, a primeira caminhada espacial totalmente feminina.